Olá, Shalom, que bom estarmos juntos mais uma vez. E para esse momento de compartilhar a palavra, hoje nós estaremos conversando um pouco sobre um assunto que é mais que especial. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já passou por uma situação, por um momento tão difícil na sua vida, que você pensou assim: não vou conseguir passar, não vou conseguir superar, não vou conseguir vencer, não vou conseguir sair desta? Talvez alguma crise, talvez alguma perda na sua vida, talvez um trauma muito forte que ficou dentro de você. Você já enfrentou isso? Você já enfrentou uma crise tão forte que você achou que não ia vencer? A nossa vida, a nossa história, ela é constituída de perdas e ganhos. Nós temos ganhos, sim, muitos na nossa vida, mas temos perdas também. Como que você avalia? No seu viver, no seu dia a dia, tem sido mais perdas ou tem sido mais ganhos? Como que você considera a sua história de vida? Eu já quero contar para você uma história de um personagem bíblico muito especial e marcante que vai nos ensinar a ser resilientes. Então, eu quero falar contigo sobre resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que nós temos, nós, seres humanos, criados por Deus, a capacidade de superar, a capacidade de vencer, a capacidade de enxergar à frente, de avançar, a capacidade de tocar a nossa vida, de levar a nossa vida, mesmo tendo passado por momentos traumáticos, por momentos difíceis. Isso é resiliência. É muito parecido e tem a ver com superação. Então eu quero te contar uma história de superação, de uma mulher que nos ensina a ser resilientes, especialmente para hoje, para esse dia da sua vida. Vamos conversar sobre Noemi. E eu quero te contar a história de Noemi, para que nós possamos juntos aprender a ser resilientes com a vida de Noemi. Olhe bem, Noemi enfrentou muitos momentos difíceis na sua vida. Ela morava em Belém junto com a sua família, junto com seu esposo Elimeleque e com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ok, estavam lá tranquilos, vivendo uma vida em paz. E de repente acontece uma crise em Belém. Uma crise na situação daquele lugar, na situação financeira, talvez fosse na situação de governos, era uma época em que o povo era governado por juízes, talvez fosse era uma crise que estava acontecendo, onde havia falta de alimento. É assim que a Bíblia nos diz. No livro de Ruth está esta história de Noemi. E então, a primeira tragédia que aconteceu na vida de Noemi, uma crise no lugar onde eles estavam morando, onde eles estavam vivendo. Você está enfrentando uma crise? Ou você já passou por uma crise? Já, eu tenho certeza, porque nós não somos imunes a crises, não. A Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. Então nós passamos por crises, nós passamos por aflições, e essa crise chegou na vida de Noemi. O lugar onde eles viviam estava passando por uma crise. Então seu esposo decide sair daquele lugar, sair de Belém e mudar para uma outra cidade, onde eles iriam ser agora estrangeiros. Eles eram agora não mais populares como na cidade onde eles já habitavam há muito tempo, mas fizeram uma imigração e estavam agora mudando para Moabe. E aí nessa mudança eu vejo 2 crises na vida de Noemi. Primeiro, deixar a sua família, deixar a sua parentela, sair de sua terra é uma crise, porque ela estava acostumada com um convívio familiar mais amplo, uma família mais extensa, e agora ela iria mudar para viver só com o esposo e 2 filhos. Outra situação de conflito, crise, mudar para uma cidade nova, onde não se conhecia ninguém. Eles eram novos ali naquela cidade. Então era construir relacionamentos, tudo de novo. E aí nós já falamos de 3 tragédias na vida de Noemi. Beleza. Quando chegaram lá em Moabe, os seus 2 filhos casaram, arrumaram esposas ali. Então Noemi ganhou 2 noras. Ganhou Ruth e ganhou Orfa. Essa é uma história de sogra.
falar de sogra. Sogras são bênçãos nas nossas vidas. E eu creio que você tem uma sogra, você é uma sogra, você é uma nora, e sabe como funciona e como é essa relação familiar. E aí então, a família de Noemi estava aparentemente agora tranquila, morando em Moabe, quando de repente seu esposo morre Elimeleque. Foi um choque para Noemi. E aí quando já tinha aproximadamente 10 anos que eles estavam morando em Moabe, morre um filho, morre outro filho. A Bíblia não relata do que foi que eles morreram. Talvez seja de alguma pandemia, de alguma doença, de algum acidente. A Bíblia não diz, só diz que morreram seus 2 filhos. Então foi outro choque, outra tragédia na vida de Noemi. Perdeu agora o marido e perdeu seus 2 filhos. Estava ela sozinha, só com as 2 noras, vivendo numa terra que não era sua terra. Uma vida desgraçada, né? A vida de Noemi. Uma vida cheia de coisas trágicas, de acontecimentos ruins. Imagine como era, como ela vivia naquele lugar. Tudo isso de ruim aconteceu na vida dela, de Noemi. Mas ela nos deixou uma lição tão grande de resiliência, que eu quero te convidar agora a aprender a ser resiliente, como Noemi foi resiliente. Que características nós vemos em Noemi que fez dela essa mulher que entrou para a história? Essa mulher que nos deixa lições maravilhosas de resiliência, de superação. Primeira coisa, Noemi, ela ouviu boas notícias. Depois que tudo isso de tragédia aconteceu na vida dela, ela ficou sabendo que lá em Belém a crise já tinha passado. Que lá não existia mais crise, que lá já estava tudo bem. Ela ouviu esse relato. Ouvir boas notícias faz parte daquela pessoa que tem maturidade para ser resiliente, para viver a superação. Que vozes você tem ouvido? Que vozes você tem valorizado? As vozes que estão ao seu redor, só contando tragédias, notícias ruins ou dramáticas, ou você tem ouvido boas notícias? Eu quero te encorajar a parar de ouvir más notícias e ouvir uma notícia boa. Procure, existem muitas notícias boas à nossa volta. E nós precisamos aprender a dar ouvidos a essas boas notícias. Noemi também, ela não teve medo de tomar decisões, de fazer escolhas. Naquele momento, ela precisou decidir, ela precisou fazer uma escolha de voltar, mudar de cidade, de voltar para a sua cidade de origem, de voltar para Belém. Então ela fez uma escolha, sem ficar pensando assim, mas o que as pessoas de lá de Belém vão dizer a meu respeito? Eu saí de lá com uma família, saí de lá com meu marido, com meus 2 filhos, e agora eu vou voltar sozinha, com as mãos abanando? Não, ela não ficou pensando nisso. Mas ela decidiu, ela escolheu, ela tomou a decisão firme em seu coração de que ela iria voltar. Voltar. Ela não teve medo de voltar. Para ser resiliente, às vezes a gente precisa voltar ao início, retornar ao lugar de origem, onde foi que começou o problema, que começou, ou ter ânimo e ter coragem de voltar ao início para dar um novo significado. Assim Noemi fez, ela voltou ao seu lugar de origem, sem colocar o orgulho lá em cima de que a minha palavra não pode voltar atrás, ou eu vim para cá, eu não tenho coragem de retornar. Não, ela olhou e viu que era melhor para ela naquele momento, que ela teve coragem de voltar para Belém. Noemi, ela foi maleável, ela foi sensível a Ruth. Quando ela resolveu voltar para Belém, ela disse para suas noras: olha, é o seguinte, vocês fiquem aqui, Orfa e Ruth, volte cada um para casa dos seus pais. Não compensa mais vocês seguirem para mim, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Mesmo que eu casasse hoje e tivesse mais filhos, vocês não iriam esperar esses filhos crescer para casar. Então vocês precisam construir uma nova vida. Então Orfa se despediu, foi embora, mas Ruth decidiu permanecer com ela. E
Teu povo será meu povo. Onde você posar ali, eu vou posar junto. Teu Deus será meu Deus, eu vou estar contigo. E ela foi maleável. Ela não retrucou a Ruth e não disse a ela assim, não, eu quero que você fique, não é para você ir comigo. Não, ela aceitou a companhia de Ruth. Foi maleável, ela teve jogo de cintura. Às vezes a gente precisa ceder. A gente precisa entender que nem sempre a nossa ideia, o nosso conceito é o melhor, é o correto. A gente precisa aprender a ceder em alguns momentos, sendo maleável. Noemi nos dá uma lição de paciência. Ela foi paciência, ela soube esperar. Quando elas chegaram em Belém de volta, ela soube esperar um momento certo para agir, um momento certo para entrar com a estratégia que ela tinha criado, que ela tinha feito na mente dela. Ela soube ser paciente. Então, uma característica dos resilientes e que Noemi nos ensina é ser paciente e não se desesperar. Nesse momento de espera é estar ali confiando em Deus, mantendo a calma, sabendo esperar o tempo certo de agir. Noemi, quando chegou em Belém, de volta ela e Ruth, ela conseguiu enxergar as coisas boas que tinha naquele lugar. Ela conseguiu parar, raciocinar e ela olhou para Boaz como aquele resgatador, aquele que vai salvar, aquele que é a saída para essa situação. Então ela enxergou coisas boas em meio a um caos. Ela viu esperança em alguém. Ela viu esperança em Boaz. Noemi, ela era uma mulher, ela foi uma mulher muito esperta, que demonstrou muita maturidade, quando ela formulou estratégias certas para Ruth na conquista de Boaz, de como Ruth iria se demonstrar a Boaz. Esse plano que ela criou foi perfeito, foi essencial. Então ela passou para Ruth e Ruth decidiu seguir à risca com aquele plano. Noemi também, ela pediu e ela aceitou a ajuda. Ela não foi egoísta a ponto de dizer assim, eu tô aqui sozinha, passando esse monte de luta, esse monte de problema, e eu sei que ninguém pode ajudar. No meu caso, sou só eu mesmo, ninguém tá comigo, ninguém pode me ajudar. Não, ela aceitou a ajuda. Ela aceitou a ajuda de Ruth, quando Ruth veio, voltou com ela. Ela aceitou a ajuda da comunidade que morava ali, da cidade, das mulheres, das vizinhas, das amigas. Ela aceitou a ajuda de Boaz. E eu quero dizer para você, talvez você se sente sozinho e achando que ninguém pode te ajudar. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que pode te ajudar e ele nunca vai te deixar só. Não, ele sempre vai estar contigo, ele sempre vai estar ao seu lado. Aceite a ajuda do seu Pai, do Senhor Deus eterno. Aceite a ajuda das pessoas que ele deixou disponível nesse mundo para te ajudar. E Noemi também, ela não ficou presa às tragédias. Ela conseguiu ressignificar a sua história. E isso nós vemos relatado. E olha, tem algo muito interessante. Noemi, ela passou por um momento crítico na vida dela e ela teve tristeza, ela teve choro, ela teve angústia. Em um momento, por exemplo, que ela chegou em Belém de volta, ela disse assim, não, a minha alma tem muita amargura, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, de amarga. Ela disse isso, só que ela superou essa amargura da alma dela. E a gente vê isso relatado onde? Quando ela pega o seu netinho, que não é nem netinho dela, porque Ruth era nora, porque era casada com filho, agora não era mais, né? Não sei se tem ex-nora, uma vez sogra, sempre vai fazer parte da família. E aí, quando Noemi recebe esse menino nos braços, a gente vê restabelecida a alegria em sua vida, a gente vê um novo significado que ela deu à sua vida, trazendo agora para ela um ânimo, trazendo para ela um novo olhar. E quando elas conversavam e deram o nome àquele bebê, que elas chamaram de Obed. E essa história é tão maravilhosa, de superação e resiliência, que essa história faz parte da genealogia do Messias, do Salvador, de Jesus, que na história
de Noemi, nós possamos aprender hoje a ser resilientes, a confiar em Deus, sabendo que Ele está disponível para nós e vencer os nossos traumas, as nossas dificuldades. Seja resiliente, ressignifique a sua história e seja feliz. Que o Senhor abençoe o seu coração.